Hoje eu separei alguns livros que é possível ler em 24 horas. Oi gente, como eu já falei no começo do vídeo, hoje eu vou mostrar alguns livros que é possível ler em 24 horas. Então são livros bem fáceis de ler, com capítulos curtos, uma leitura bem gostosa. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta, compartilhe esse vídeo aqui e também ativa o sininho da notificação. Se você também não segue o Estante de Papel no Instagram, eu vou deixar aqui pra vocês. Me acompanha por lá também, porque lá a gente conversa bastante sobre livros, vocês acompanham o que eu tô lendo em tempo real e a gente consegue discutir bastante sobre as nossas leituras. E lembrando também que você pode comprar os livros que eu citar aqui no vídeo ou qualquer outro produto pela Amazon usando o meu link, e aí você ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Então vamos começar. O primeiro livro que eu escolhi foi esse aqui, Joyland, do Stephen King. Na verdade, sim, eu não li esse livro em 24 horas porque eu tô participando de uma leitura coletiva, mas ele é um livro super curtinho que em outra situação eu com certeza teria lido em 24 horas. Ele tem 238 páginas. Os capítulos são bem curtinhos, eles são demarcados por esses corações aqui, então são capítulos super curtos. Nessa história aqui, que se passa na Carolina do Norte, em 1973, a gente vai conhecer o Devin, ele é um universitário. Ele resolve trabalhar em Joyland, que é um parque de diversões, para esquecer aí uma ex-namorada dele, também para passar o verão dele trabalhando nesse parque. E aí ele descobre que uma mulher, uma jovem, foi assassinada na Casa Assombrada, no trem fantasma desse parque, e o Devin resolve então investigar para descobrir o que aconteceu e quem é esse serial killer, onde ele está, porque esse serial killer que matou essa jovem, ele continua solto. Então é um livro bem legal, eu considero a minha primeira experiência mesmo com o King. Eu li alguns outros livros dele há muitos anos, mas não com essa cabeça de leitora que eu tenho hoje. Eu gostei muito da narrativa do autor, tô gostando, né, falta um pouquinho para eu terminar esse livro. Tô gostando bastante da narrativa do autor, da construção do autor, de como ele tá trabalhando esse suspense. Essa foi uma das minhas leituras do Halloween. Não é um livro de terror, não é um livro de dar medo, ele é muito mais um suspense, é muito mais uma coisa mais psicológica, que trabalha o psicológico aqui dos personagens principais do que um terror. Tô gostando bastante, como eu falei, em outra situação com certeza teria lido em 24 horas, tô apenas cumprindo aí as metas de leitura da leitura coletiva. Mas tô amando essa história e indico muito para quem quer conhecer o autor e se aventurar um pouco nesse gênero aí de suspense. Continuando aí nessa pegada terror, suspense, leituras de Halloween, eu escolhi O Vilarejo, do Rafael Montes. É um livro bem curtinho, ele tem menos de 100 páginas, eu li em menos de 24 horas, na verdade. Amei essa história, foi minha primeira experiência com o autor e eu gostei muito. E esse livro aqui, na verdade, ele é formado por contos, então é ainda mais rápido, mais fácil de ler. Aqui o autor conta que ele recebeu alguns cadernos onde tinha algumas anotações de uma senhora, e ela contava que em 1589 um padre demonologista atribuiu cada pecado capital a um demônio. Aqui nós temos então os contos, onde esses demônios são responsáveis por invocar o mal nos moradores desse vilarejo. Os contos podem ser lidos de forma independente, mas no final eles se relacionam de uma forma extraordinária. Também não foi um livro de terror que me deu tanto medo. Acho que ele mexe muito mais com o nosso psicológico, na questão da tensão, de te deixar tenso mesmo durante a leitura. É um livro sensacional, ele tem ilustrações incríveis também, cada conto tem pelo menos uma ilustração. Acho que o prefácio e o pós-fácio desse livro, que esclarecem algumas coisas aqui da história, me deixaram com muito mais medo do que a história em si, me deixaram muito mais tensa do que a história em si. Mas eu adorei esse livro, facinho de ler, menos de 100 páginas e uma ótima oportunidade para quem quer conhecer então esse autor nacional. O livro Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, eu também li em 24 horas e esse livro explodiu o meu cérebro. Ele é um thriller psicológico que mexeu muito comigo, ele me deixou muito tensa, ele despertou muito a minha ansiedade quando eu terminei de ler, tanto que eu passei assim boa parte da madrugada em claro porque eu não conseguia dormir, pensando naquela leitura, relembrando a leitura. Nesse livro a gente vai conhecer o Jake, ele tá levando a namorada dele pra conhecer os pais dele, na fazenda onde os pais dele moram. Inclusive eu falei bastante desse livro em um vídeo onde eu comparei o livro e o filme, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Mas então ele tá levando a namorada dele aí pra conhecer os pais dele. E essa namorada dele, durante toda a viagem, ela diz que está pensando em acabar com tudo. A gente não sabe o que é tudo, se é a vida dela, se é o relacionamento deles, mas ela começa então a destrinchar o relacionamento deles, a relembrar o relacionamento deles, que é uma coisa muito recente, começa a relembrar também a vida dela, a vida dele também. Quando ela conhece os pais dele,
Eu acho que o livro tem aí um plot twist bem forte, onde a gente começa a formar uma opinião melhor sobre o livro, e acho que é aí realmente que a atenção me pegou. E a gente começa a perceber que tem alguma coisa muito errada acontecendo com os dois, acontecendo nessa viagem. Ele é um livro até bem filosófico, onde ele debate bastante a questão dos relacionamentos, mas foi um livro que eu li muito rápido, como eu falei. Eu comecei a ler num dia à noite, terminei no outro dia e passei boa parte da madrugada acordada. Eu não sei quantas páginas ele tem porque eu li no Kindle, mas eu li muito rápido porque ele realmente desperta esse sentimento de tensão. Ele não tem nada de terror, nada de extraordinário, mas quando a gente começa a ler, eu não sei explicar, mas ele começa a despertar na gente essa sensação mesmo de tensão, de precisar saber o que vai acontecer a seguir. Eu acho que é um livro assim, muita gente odeia, muita gente ama, é 8 ou 80. Eu amei, justamente pelas sensações que o livro me trouxe, como eu falei, de me fazer ler o livro todo em 24 horas e ficar debatendo esse livro na minha mente. Então eu também indico bastante pra vocês esse livro, pra quem quer ler um thriller psicológico muito bom e curto, que é fácil e rápido de ler. Eu sempre falo muito aqui dos livros do Carlos Ruiz Zafón, principalmente da Sombra do Vento, mas o autor tem outros livros lançados no Brasil e um deles é esse aqui, Marina, que eu também li então em 24 horas. Ele é um livro bem curtinho, tem 190 páginas. Essa história se passa em 1980 em Barcelona, que é praticamente um personagem aí nos livros do autor, para quem conhece o trabalho dele sabe. Aqui a gente vai conhecer o Oscar, ele é estudante em um internato e ele passa as horas livres dele então passeando aí por Barcelona e visitando antigos casarões. É em um desses casarões que ele vai conhecer então a Marina, nossa personagem principal. A Marina leva ele até um cemitério onde eles encontram uma mulher toda encapuzada que sempre na mesma data e no mesmo horário visita um túmulo, o mesmo túmulo. E os dois então partem aí por Barcelona para descobrir quem é essa mulher, de quem é essa sepultura e por que ela faz essas visitas aí recorrentes a essa sepultura. Zafón é mestre em trabalhar a literatura de uma forma lúdica, de uma forma quase mágica, que a gente tem mistérios e investigação e tudo isso acontecendo nessa história dessa forma lúdica que já é característica do autor. Eu amo esse autor. Esse livro foi lançado ainda antes da Sombra do Vento, que foi a Sombra do Vento que realmente consagrou o autor. Então esse livro é um pouco mais antigo. Eu adoro essa história, os mistérios que ela traz, a maneira como o autor constrói os personagens e o mistério justamente usando dessa forma lúdica de narrativa. Então eu indico muito para quem quer conhecer o autor e não quer conhecê-lo através de uma série, já que A Sombra do Vento é uma série, apesar dos livros poderem ser lidos de forma independente. Então quem quer conhecer o autor e ler um livro um pouquinho menor do autor, leiam Marina, que vocês vão se apaixonar pela narrativa do Carlos Ruiz Zafón. Muita gente conhece Coraline pela animação, mas na verdade a história foi baseada nesse livro aqui de mesmo nome. Eu li essa edição incrível em 24 horas. Esse livro tem 223 páginas, mas é dessa edição daquelas pequenininhas, então também super fácil de ler. Além disso, também é um livro ilustrado, deixa eu pegar aqui, também é um livro ilustrado, então nós temos várias ilustrações ao longo da história. Pra quem não conhece, aqui a gente vai conhecer então a Coraline, nossa personagem principal. Essa menininha aqui, ela e os pais dela acabaram de se mudar aí para um novo casarão. A menina tá super entediada e começa a fazer uma inspeção aí pela casa, contar portas e janelas e encontra então uma porta secreta. E quando ela passa por essa porta, ela descobre um outro mundo quase igual ao dela. É lá que ela vai conhecer o outro pai e a outra mãe, que são criaturas bem parecidas com os pais dela na vida real, mas que têm olhos de botões. Esse mundo parece incrível pra Coraline, porque todo mundo quer bajulá-la e fazer tudo o que ela quer. Mas quando ela tenta ir embora, ela percebe que vai ser mais difícil do que ela imagina e que nem tudo nesse outro mundo aí é como ela pensava que seria. Um clássico da literatura infanto-juvenil. Eu amei conhecer essa história, eu já tinha assistido a animação, mas amei conhecer o livro. Tem essa pegada gótica, então é muito diferente de você ler, né? Pensar que é uma história gótica com uma criança, mas eu achei muito legal mesmo. Eu adorei a história, ela tem vários pontos diferentes sim do filme, como costuma ocorrer com esses livros. Amei, super fácil de ler, super curtinho, pra quem quer embarcar nessa aventura, conhecer o autor como eu, que não tinha lido nada dele ainda, e aproveitar também essa edição maravilhosa de Coraline. E por último, mas não menos importante, eu escolhi esse livro aqui, Árvore dos Desejos, um livro também bem curtinho. Ele tem acho que 215 páginas, mas também é essa edição mais curtinha. E também é ilustrado, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ai, gente, esse livro é maravilhoso, olha. Ele tem umas páginas assim, mas ele tem também algumas ilustrações. E como a fonte dele é bem grande, então ele fica ainda mais fácil de ler. Aqui a gente vai conhecer o Red. O Red ele é um carvalho, uma árvore mesmo.
E tradicionalmente no dia 1º de maio, os moradores aí do vilarejo, do bairro onde ele fica, eles amarram fitas nos seus galhos para fazer pedidos, fazer desejos. Como as árvores não são fofoqueiras, o Red apenas escuta tudo em silêncio e não se intromete ali na vida de ninguém. Até que um dia uma família nova chega aí nesse bairro, nesse vilarejo, e eles são recebidos com muita desconfiança, ninguém quer fazer amizade com eles, ninguém quer se aproximar. E o Ed começa a achar isso estranho, porque afinal de contas todo mundo sempre foi muito unido ali naquele bairro, todo mundo sempre se gostou muito. Então o que essa família tem de diferente para ser recebida dessa maneira? Até que um dia a menininha aí dessa família faz um pedido pro Red, ele entende mais ou menos o que está acontecendo e ele convoca a Bongo, uma corva, para ajudar ele e resolve que a voz dele finalmente precisa ser ouvida para resolver essa situação. Esse livro lindo é uma fábula sobre a importância da amizade, sobre a importância das diferenças para se construir uma sociedade justa, uma fábula sobre crenças, sobre no que a gente acredita, no que a outra pessoa acredita e quanto a gente precisa respeitar as diferenças para se construir uma sociedade justa. Uma fábula temporal, como eu falei, fala de amizade, sobre empatia. Eu amei conhecer essa história. Adorei ler nessa edição linda também. Acho que quando a edição é bonita e é construída dessa maneira tão gostosa, a leitura fica ainda mais prazerosa pra gente fazer, pra gente concluir essa história. Acho que é uma leitura ótima para crianças, para jovens que estão começando a ler, então eu indico bastante. Para quem tá aí se aventurando no mundo da literatura, tá começando no mundo da literatura, vale muito a pena conhecer essa história. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu adorei dividir um pouquinho sobre esses livros com vocês, me contem nos comentários se você já leu algum desses livros, se tem curiosidade em ler e quais livros você leu em 24 horas. Lembrando que você pode comprar qualquer um desses livros ou qualquer outro pela Amazon usando o meu link e aí você me ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Até o próximo vídeo e até mais!